Nós estamos agora chegando ao segundo sermão dessa série, Crescendo com Pedro. Semana passada o pastor Heber já apresentou a proposta e o objetivo dessa série, que é exatamente expor textos das cartas que Pedro escreveu, da primeira ou da segunda carta, e ver esses textos, como eles se conectam com algumas questões apresentadas na vida de Pedro, seja essas questões apresentadas no Evangelho, ou até mesmo de forma mais ampla, também enquanto ele discipulava e pregava o Evangelho pelo mundo, como é apresentado em Atos, mas principalmente focando nos Evangelhos, e tentar observar como alguns erros cometidos por Pedro, ainda no passado, na sua caminhada com Jesus, já não eram tão cometidos assim, já quando ele escreve as suas cartas, como ele já demonstra essa maturidade, o entendimento de algumas verdades que outrora ele ainda não tinha chegado, como ele chega a isso agora nas suas cartas, e como ele agora incentiva a igreja para que, de igual modo, cresça no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esse é o propósito dessa série, e ela está dividida basicamente em 4 partes. Semana passada o pastor Heber falou sobre o tema de revelação e apresentou como ele cresceu no apreço pelas Escrituras e também para o lugar dela na vida cristã. Hoje nós vamos olhar um pouco para o aspecto de edificação e o crescimento na compreensão da igreja e na sua expansão. E no próximo sermão, crescimento na prudência quanto ao inimigo e suas estratégias. E finalmente, preservação, crescimento na percepção do cuidado do Senhor, do cuidado que o Senhor tem com os seus. Então, a proposta de hoje é nós olharmos para a ideia de edificação e entendermos como Pedro compreendeu o crescimento da igreja e como ele entendeu melhor a maneira como ela deveria se espalhar. Como nós temos feito, e você pode ver isso na ordem do culto, a gente tem tentado seguir o desafio de, no mesmo sermão, expor 2 textos. Então, isso é um grande desafio. O texto de hoje, principalmente o primeiro, é muito grande, e por essa razão nós vamos ter que ser bem sucintos e vamos ter que ser bem resumidos para que o sermão não fique então tão longo, tá? Então vamos ficar de pé, já que vocês vão passar as próximas 2 horas sentados. 2 Pedro, capítulo de número 2. Nós vamos ler esse texto inicialmente, e logo depois nós vamos nos voltar para Mateus capítulo 16, e aí lá no texto de Mateus capítulo 16, eu já vou ler e comentar. Então agora nós vamos ler, e depois eu vou ler e comentar Mateus 16, e aí depois então a gente volta para esse texto novamente e vê como Pedro cresceu no entendimento de algumas coisas que ele nos apresenta aqui. Capítulo 2, 1 Pedro 2, versículo de número 1 até o 10. Portanto, livrem-se de toda a maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa ou honrosa. Aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa ou honrosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair.
Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Podem se assentar e abra sua Bíblia agora em Mateus 16. Mateus capítulo de número 16. Nós vamos ler Mateus 16, analisando basicamente duas coisas que Pedro apresenta aí nesse texto. Primeiro é a palavra tão bendita que ele diz, e depois uma palavra maldita. Nós temos visto até agora que Pedro, algumas coisas da sua personalidade é exatamente a sua impulsividade muitas vezes. Pedro é aquele que a sua boca entra em ação quando o cérebro ainda está em ponto morto. E por essa razão, às vezes ele acerta na mosca e às vezes ele erra bastante. Então a gente vai ver como de início, ele tem um entendimento fantástico, ele dá uma palavra bendita e Jesus elogia isso, mas a gente vai perceber que logo em seguida, no mesmo dia, na mesma hora, ele mostra que o seu entendimento ainda não era preciso. E depois ele revela como isso foi melhor entendido mais à frente. 16, a partir do versículo de número 13. Se você não tem Bíblia, então senta aí perto de alguém, porque você vai precisar realmente de Bíblia para você acompanhar o texto. Eu vou lendo e vou explicando, e aí assim a gente vai entendendo esse texto. Versículo de número 13 diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: Alguns dizem que é João Batista. Essa era a ideia de alguns, de que ele era uma espécie de João Batista que ressuscitou. Outros dizem que é Elias, aquele que prepararia uma espécie de Elias, que prepararia o caminho para o Messias. Outros, Jeremias, por causa do tom, o prognóstico de Jesus sobre Israel é muito duro. E nisso se apresenta muito com o profeta Jeremias. Ou um dos profetas. Então, observe que as ideias em relação a Jesus, elas são variadas. As pessoas, elas não têm um entendimento de quem ele é. Okay? Mesmo quando há um entendimento, mesmo quando se aproxima disso, por exemplo, você já viu, se você está lendo o Evangelho de Mateus, que anterior a essa pergunta, alguém se levantou no meio da multidão e disse: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi é uma expressão que aponta para o seu aspecto, o aspecto de Messias. O Messias viria de Davi. Então essa ideia, mesmo que próxima, ela ainda não é pura, porque não há um entendimento de qual é o tipo de Messias que é Jesus. Então as pessoas estão confusas em relação à identidade de Jesus. Bem, logo depois disso, versículo de número 15, Jesus, de forma muito direta, e aqui no grego a ênfase é muito grande, colocada na palavra, e vocês, nessa pergunta, e vocês, perguntou ele, o que vocês dizem que eu sou? Nesse momento, você precisa entender e perceber duas coisas. Primeiro, a pergunta é feita no plural, ou seja, ele falou para os discípulos, ele perguntou aos discípulos. No entanto, a resposta é dada por Pedro. Pedro então toma a palavra e ele diz, versículo de número 16, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Pedro, ele vai exatamente no ponto.
Ele diz: olha, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Senhor é o Messias, aquele que a nossa nação esperou por tanto tempo. Agora nós estamos com o Senhor, nós vemos essas coisas. Essa resposta de Pedro não é apenas aspecto do seu caráter, de intrusão, de poder já tomar à frente, esse aspecto da liderança que ele tem, não. Naturalmente Pedro é apresentado nos evangelhos como sendo o líder do colégio apostólico. A razão pela qual nós percebemos isso é que nas listas ele sempre vem em primeiro lugar, e era assim que se destacava aquele que tem o papel de liderança, e ele parece então falar em nome dos apóstolos, e ele tem esse papel de liderança, e é importante nós entendermos isso para compreendermos a passagem. Então Pedro toma a palavra e, representando agora o colégio apostólico, ele diz essa grande verdade. Essa verdade é surpreendente, e aí Jesus então responde a isso. Jesus diz assim, respondeu Jesus, versículo de número 17: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Ou seja, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a resposta de Pedro o separa da multidão. A multidão que está seguindo a Jesus tem ideias variadas de quem ele é, da sua identidade e da sua pessoa. A resposta de Pedro agora o coloca não mais no meio da multidão, mas de alguém que está compreendendo essas verdades. Essa compreensão, ela não pode vir de outro lugar a não ser por meio da iluminação e da revelação do Espírito Santo de Deus. Por isso ele diz: olha, você foi ao ponto, você disse verdadeiramente que de fato eu sou o Cristo, eu sou o Messias esperado, e isso foi porque Deus revelou. E aí Jesus então continua dizendo: e eu lhe digo que você é Pedro. Observe que até então Pedro é chamado de Simão e Pedro, né? Simão e Pedro. John MacArthur, no seu livro 12 Homens Extraordinariamente Comuns, ele diz, cada capítulo analisa um apóstolo, e no capítulo que ele faz análise de Pedro, ele diz que a mudança de Jesus, que Jesus faz do nome de Pedro, ela é proposital. O nome é proposital na cultura judaica. E Pedro então, ele mostra como os evangelistas usam isso. Ele diz que às vezes Pedro é chamado de Simão como uma referência à sua imaturidade, e logo depois também chamado de Pedro como referência àquilo que ele deveria ser, ao líder que ele deveria ser. Por isso que ele mesmo recebe esse título para si. Na sua segunda carta ele começa dizendo que quem está escrevendo é Simão Pedro, que é uma mistura dessas duas coisas, aquele que ainda às vezes é imaturo e não compreende algumas coisas, e aquele que é chamado a Jesus para ser o líder, para ser a rocha. E aí então Jesus agora se volta, e no versículo de número 18 diz: e eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas dos Hades ou do inferno não prevalecerão de Jesus contra ela, não poderão vencê-la. Aqui nós temos então uma confusão muito grande na interpretação desse versículo. Por quê? Esse é o texto básico para falar da sucessão apostólica e da infabilidade papal dentro da teologia católica. E Cristo então, aqui segundo eles, diz que Pedro é aquele no qual a igreja deveria ser edificada. Fugindo dessa interpretação, alguns protestantes começaram a entender que, na verdade, Jesus está dizendo que vai edificar a sua igreja não sobre a pessoa de Pedro, mas sim sobre a sua declaração. Não sei se vocês sabem, mas o nome Pedro vem da ideia de Petros, que é pedra. Então Jesus aqui está fazendo um jogo de palavras. E exegeticamente parece que Jesus está dizendo: olha, tu és Pedro, e sobre essa rocha, ou seja, sobre você, eu vou edificar a minha igreja. Para fugir dessa interpretação, como eu disse, eles vão dizer que não, alguns protestantes, não, na verdade Jesus não está dizendo que vai edificar a sua igreja sobre a pessoa de Pedro.
Ele vai edificar a sua igreja sobre a declaração de Pedro de que Cristo de fato é o Messias. Essa é a interpretação mais conhecida do meio protestante, mas ela é um pouco mais difícil de justificar exegeticamente, porque parece que perde o trocadilhos e parece que perde a comparação. E eu acho que talvez a gente não deva optar nem por uma nem por outra. A gente não deve pegar as implicações desse entendimento como tem a Igreja Católica, mas a gente não pode perder esses trocadilhos. E talvez Jesus esteja dizendo algo que engloba muito mais do que apenas Pedro ou apenas a sua declaração. Na verdade, Jesus está dizendo que vai edificar a sua igreja, e em alguns lugares ele apresenta essa edificação da igreja por meio dos apóstolos. No ensino dos apóstolos, ele que vai edificar essa igreja. Ensino esse nada mais é do que Cristo é o Messias, aquele que foi morto e foi ressuscitado. E é por meio da mensagem da cruz que a igreja vai ser edificada. Então, talvez a gente possa pensar em todas essas coisas, mas vamos continuar então a leitura do texto. Chegamos então agora ao versículo de número 19. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então aqui é muito simples. A ideia é o seguinte: os apóstolos vão pregar o evangelho por todo mundo, e o evangelho vai ser o meio onde as pessoas vão ser as pessoas do mundo terreno serão conectadas ao reino de Deus. As pessoas que vivem no mundo dos homens vão poder ser conectadas ao reino de Deus por meio do evangelho. Toda vez então que o evangelho é pregado, e Cristo fez, e Pedro fez isso, em Atos ele é apresentado, ele se levanta no meio da multidão e ele começa a pregar o evangelho. E o texto diz lá em Atos que Deus vai acrescentando ou edificando a sua igreja, a maneira que eles iam ouvindo e entendendo o evangelho. Em resposta ao evangelho, as pessoas que creem são salvas e conectadas ao reino de Deus, ao mesmo tempo que o evangelho fecha portas, porque o evangelho é pregado, as pessoas rejeitam esse evangelho, as pessoas não creem nesse evangelho, e por essa razão elas não estarão ligadas no reino dos céus. Então agora ele vai dar, é uma profecia daquilo que ele faria depois da sua ressurreição, aos seus discípulos a comissão de irem por todo mundo e pregar o evangelho. Versículo de número 20, Jesus então adverte para que eles não digam que ele é o Cristo, e não é que Jesus estava se escondendo ou tendo uma atitude covarde, mas é porque ainda não era chegada a hora. Chegamos então ao versículo de número 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Jesus está aqui basicamente resumindo aquilo que seria o evangelho. O que é o evangelho? Paulo vai resumir o evangelho como sendo Cristo morto e ressuscitado. E ele está dizendo aquilo que vai acontecer com ele, de como ele teria que sofrer. É exatamente nesse momento que Pedro mais uma vez toma a palavra, e agora o seu cérebro está em ponto morto, mas ele coloca a sua boca para funcionar, e no versículo de número 22 ele diz assim: então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor. Isso aqui é uma maneira muito enfática de dizer: nunca te acontecerá isso. Nunca que o Senhor vai ter que passar por isso. A resposta então de Jesus é muito dura para Pedro. Olha só o versículo de número 23. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Não pense que Pedro estava endemoniado, tá? Não é essa a ideia. Você é uma pedra de tropeço para mim. Lembra? Agora, aquele que é Petros e que vai ser um dos fundamentos, uma das pedras da edificação da igreja de Cristo, e o primeiro entre iguais, uma pedra importante na edificação dessa nova igreja, da igreja da nova aliança, agora se coloca como pedra de tropeço para Jesus.
O que ele está fazendo aqui, sem perceber, é exatamente seguindo a proposta que o inimigo já tinha feito, e Mateus já tinha apresentado isso lá no capítulo de número 4, tentando impedir Jesus de chegar até a cruz. E aí então, Jesus diz uma coisa que é importante para a gente entender agora o versículo, essa passagem toda e o próximo texto que nós iremos estudar. Ele diz assim, no final do versículo de número 23, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens, tá? Você não está pensando nas coisas de Deus, você está pensando nas coisas dos homens. Ou seja, você não está percebendo o plano de Deus para a minha vida. Você está vendo tudo isso que está acontecendo, mas ainda em uma perspectiva humana. Lembre-se, Pedro representa o pensamento apostólico e depois a gente vai perceber que isso é uma realidade entre os apóstolos. Eles estavam chegando ao entendimento de que Jesus de fato é o Messias, porque Jesus está fazendo algumas coisas que nenhum outro profeta fez, nenhuma outra pessoa fez, nenhum outro líder fez. Ele se apresenta como sendo o próprio Deus, ele tem todas as características daquele Messias prometido. Mas eles estão compreendendo essa verdade, mas eles ainda não compreenderam de forma profunda que tipo de Messias é esse. É por isso que um queria sentar à direita, outro à esquerda. É por isso que Pedro diz, não, na cruz não, há uma maneira mais honrosa. E Jesus tem que explicar aos seus discípulos que tipo de rei ele é. Ele é aquele rei que serve. E parte do seu serviço é morrer em uma cruz, para que as pessoas pudessem serem salvas por meio da mensagem da cruz. O ministério de Cristo então é em forma de cruz. Diante disso então, ele começa a desenvolver, veja o versículo de número agora 24, ele vai falar desse texto tão conhecido por todos nós. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser me acompanhar ou me seguir, ele deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Ele deve morrer para as prioridades desse mundo, ele deve morrer para os planos desse mundo, e ele deve agora morrer para si mesmo, para os seus próprios planos, para o seu próprio eu, a fim de seguir a Jesus. E Jesus vai dizer então que o discipulado é um caminho de morte. Se vocês estão me seguindo achando que lá na frente nós vamos então finalmente instaurar um reino, e nós vamos ter um reino de prosperidade, e vocês vão ter muitas prosperidades, e vocês serão líderes nesse reino, talvez um primeiro-ministro, talvez um ministro da cultura, vocês não entenderam qual é a minha missão. Eu vim a morrer, para que pudesse morrer, e eu sou esse Messias, e o discipulado passa por isso. E Jesus então continua dizendo, veja o versículo de número 25, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, nós não podemos pensar a vida a partir da perspectiva desse mundo. Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá em glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará. Veja, é um caminho difícil, o caminho do discipulado. Alguns talvez terão que morrer por isso, mas eles serão recompensados, e eles serão guardados, e eles serão cuidados pelo próprio Cristo. Agora a pergunta e essa é a pergunta de transição para a gente ir agora para o próximo texto, gastar as nossas próximas 2 horas. A pergunta é, por que Pedro então disse o que disse na sua segunda fala? Por que ele teve essa ideia e se colocou como uma pedra de tropeço na frente de Jesus, tentando impedi-lo que pudesse chegar até a cruz? A resposta é dada pelo próprio Jesus. Veja, por favor, no versículo de número 23, Jesus virou e disse a Pedro, para trás, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas na
dos homens. Aí o John MacArthur ele diz então que Pedro aqui ele está vendo a vida através de uma perspectiva humana. Ele conhece os planos humanos, talvez para poder levar alguém ao reinado. Mas ele não está vendo a vida, ele não percebe Jesus a partir dos planos de Deus. E é a falta do conhecimento do plano de Deus para o Messias, para a sua própria vida, a falta do conhecimento profundo dessas coisas, que leva então Pedro a fazer a declaração que ele fez, ok? Pedro, ele tinha um conhecimento sobre o plano de Deus, sobre a pessoa de Cristo, mas observe que esse conhecimento, mesmo sendo extraordinário em um primeiro momento, mesmo tendo o Espírito Santo iluminando, ainda não é um conhecimento profundo da vontade de Deus. Agora vamos voltar lá então para 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 1 a 3 de início. Diz assim: portanto, livrem-se de toda a maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Ou seja, se livre daquilo que não faz parte da vida cristã, do que é alguém que agora conheceu e anda com Jesus. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Se você tem a revista atualizada, a Bíblia, a ARA, você vai perceber que no versículo de número 3 é apresentado um se, já que vocês provaram que o Senhor é bom. Mas a NVI ela foi precisa na tradução, porque a ideia é essa mesmo. Já que vocês provaram que o Senhor é bom, já que vocês provaram a beleza do Evangelho, já que vocês provaram o conhecimento, a revelação de Deus, já que Deus resolveu se revelar a vocês e mostrar que esse plano, mesmo que muitas vezes nos conduza a um martírio, porque agora nós somos discípulos de Jesus, já que vocês estão provando dessas coisas, então a primeira lição e a primeira coisa que ele vai dizer aos seus discípulos é exatamente que eles precisavam, em primeiro lugar, conhecer o plano de Deus e perceber a vida a partir dele. A ideia de que eles devem então buscar essa revelação, essa palavra, e aqui os estudiosos têm entendido que a palavra aqui, ela é bem específica, voltada à ideia de o Evangelho, a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo morto e ressuscitado. Já que a gente sabe que essa mensagem é o plano de Deus, e a gente tem conhecido o Senhor, e sabemos que Ele é bom, então nós precisamos agora buscar conhecer profundamente, ardentemente essa revelação. A ilustração aqui não é, como alguns pensam, pelo menos na minha opinião, de ele chamando a sua igreja de imatura. Olha, vocês são bebês ainda, então se atente com o leite. Não, essa não é o ponto aqui, pelo menos na minha opinião. O ponto aqui, pelo menos na minha opinião, é que Jesus está comparando o desejo de uma criança por leite, e a mãe sabe o que é isso, hein? O choro é alto, incomoda bastante, porque ela só sossega quando ela tem. Quando ela está com fome, ela deseja muito. E aí ele está dizendo, assim como a criança deseja ardentemente se alimentar, agora vocês precisam também desejar ardentemente se alimentar de todo o coração do puro leite espiritual, da pureza do Evangelho, para que vocês possam então, por meio do conhecimento dessas coisas, crescerem no entendimento do Evangelho e assim crescerem como igreja e como pessoas. E por que ele diz isso a essa igreja? É porque essa igreja está sendo perseguida. Essa igreja, assim como Jesus foi muito perseguido, essa igreja ela está sendo perseguida. Essa igreja é rejeitada como Jesus foi rejeitado. E qual é a maneira como a gente percebe essas coisas? Qual é a maneira que a gente responde a essas coisas? Diz Pedro, entendendo de fato o Evangelho. Entendendo que tipo de rei a gente tem. Entendendo que tipo de reino a gente está participando.
Porque se esses irmãos que estão sendo perseguidos, eles estão pensando apenas em seguir a Jesus, a fim de terem prosperidades e não terem sofrimento, Pedro diz, esse entendimento não vai trazer consolo a vocês. O entendimento que vai trazer consolo a vocês é olharem para o Evangelho. E quando nós olhamos para o Evangelho, nós vimos agora Cristo sofrendo na cruz. E nós fomos chamados para ser discípulos. Nós fomos chamados para morrer para o nosso próprio eu. Nós fomos chamados para morrer para os nossos próprios planos. Nós somos chamados para morrer para a nossa própria vida. E para viver para Cristo. E vocês só vão conseguir fazer essas coisas se vocês tiverem o real entendimento do Evangelho. O real entendimento do Evangelho. E esse Evangelho, ele leva alguns à salvação e à edificação, e a outros ao tropeço. E aí é o que vai então ser dito no versículo, a partir do versículo de número 4. Veja como esse evangelho que eles devem conhecer, buscar ardentemente conhecer, é o evangelho que apresenta Cristo, que é, o evangelho de Cristo é escândalo para uns, loucura para outros. Aqueles que diante desse evangelho aceitam e creem, esses são agora edificados como casa viva, e esses crescem e agora são unidos na edificação da igreja de Cristo por todos os lugares. Mas também, esse mesmo evangelho vai ser pedra de tropeço para outras pessoas. Como Pedro havia tropeçado, duplicado, como diz lá na Bahia, sobre essa verdade, dizendo, ele tropeçou exatamente nisso, um Cristo morto e crucificado, essas duas coisas não combinam em uma mesma frase. Cristo crucificado, Messias crucificado. É nessa verdade que ele tropeçou. E agora ele diz, lá no passado, eu também tropecei nisso. E ele vai mostrar o perigo que isso, para os seus leitores disso. Vamos então ao texto. À medida que se aproxima dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, porque o Messias veio, mas as pessoas não quiseram, rejeitaram, o seu próprio povo rejeitou, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, ou honrosa para ele. Essa mesma pedra que foi rejeitada, ele vai dizer, Deus resolveu colocar como o pilar da sua igreja. Veja o versículo de número 5, vamos ler todo o texto e depois a gente volta. Vocês também estão sendo edificados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais e aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia, jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, para os que rejeitam essa pedra, ela se torna uma pedra de tropeço. Por quê? Porque quis Deus que o evangelho fosse a base da igreja. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, a pedra de esquina. A gente não sabe o que significa essa pedra angular. Alguns dizem que talvez seja aquela pedra que una um arco. Essa ideia ela é até mais atraente por causa da ideia de ângulo, mas o problema é que o versículo mais à frente, o versículo de número 8, vai dizer que as pessoas tropeçam nessa pedra. E é difícil você pensar em uma pedra que ela está em um arco e alguém tropeça nela. Então alguns vão entender que é uma pedra que ficava num canto, e em um ponto angular, mas num canto, e que sustentava o edifício, sustentava as paredes. E essa pedra era então o fundamento da casa. E ele diz então que essa pedra, ela é também pedra de tropeço e rocha que faz cair. E por que ela faz cair? Quem cai nela cai por quê? A explicação é dada ainda no final do versículo de número 8. Os que não creem tropeçam,
porque desobedecem à mensagem. Entende então que aqui não é apenas uma referência à pessoa de Cristo, mas a sua mensagem, a mensagem apostólica, da qual Pedro é um dos fundamentos também, que Cristo vai edificar a sua igreja, como a gente leu lá em Efésios, sobre o fundamento dos apóstolos. E esse fundamento que Pedro está apresentando à sua igreja é o fundamento que você pode acreditar nesse evangelho e agora se tornar uma pedra viva. Veja, pedra não tem vida, mas a analogia é porque na hora que você é conectado a essa pedra angular, você passa a ter vida. E a igreja então, agora de forma comunitária, uma série de pedrinhas vivas, vai se tornar então um grande edifício, que é a igreja do Senhor. Então eles desobedeceram a mensagem, o que também foram destinados. Aí, versículo de número 9 e 10. 9 e 10 é um escrito assim, corajoso de Pedro. Vocês lembram que Pedro teve um pouco de dificuldade de entender a missão entre os gentios. Paulo teve inclusive que exortá-lo. Agora, olha que coisa linda ele escreve aqui. Ele está escrevendo para uma igreja que tem um número grande de gentios nessa igreja. Vocês, porém, ao contrário daqueles que tropeçam, vocês que não tropeçaram, que creram no evangelho, vocês então são geração eleita. Essa é uma designação colocada no Antigo Testamento para o povo de Israel. Agora isso se estende também aos gentios, a nós que aqui estamos. Sacerdócio real. Ele junta dois ofícios de Cristo. Cristo era sacerdote, Cristo era rei, e agora Cristo coloca essas duas coisas na sua igreja. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer vocês não eram povo, mas agora vocês são o meu povo. Vocês não tinham misericórdia, ele diz, mas agora vocês tiveram misericórdia. Então Pedro vai dizer 3 coisas, e essas são as 3 coisas. A primeira, era necessário, ele aprendeu isso com a sua vida, aprendeu isso no seu discipulado com Cristo. Era necessário conhecer o plano de Deus e agora viver, perceber a vida a partir disso. A resposta para a tribulação e o sofrimento daquele povo que vivia uma intensa perseguição era olhar para o evangelho, tendo Cristo como exemplo daquele que veio para sofrer. Porque a igreja não é um parque de diversões. A igreja é um lugar no qual nós somos agora juntados, e porque nós estamos ligados a Cristo, nós também agora sofremos como ele sofreu. A igreja continua sendo rejeitada, ridicularizada. Isso por quê? Por causa da nossa identidade com Cristo. Agora, como que a gente vai perceber essa perseguição, diz Pedro? Compreendendo o evangelho. Entendendo o que o evangelho veio trazer para nós. Gente, se tem uma coisa que a nossa igreja brasileira precisa aprender é isso. Porque o evangelho da prosperidade tem levado muita gente a perder a verdadeira fé no evangelho. Porque as pessoas pensam que o reino de Deus é um lugar de apenas prosperidade. É um lugar onde as pessoas vão ficar ricas. Os discípulos pensavam de certo modo assim, que Deus um dia traria ao seu reino, tiraria o povo debaixo do Império Romano. Mas Jesus disse: se vocês querem vir após mim, é isso mesmo que vocês querem, porque é um caminho de morte, de sofrimento por causa do meu nome. E aí ele diz, essa mensagem da cruz deve ser o nosso alicerce. A gente não precisa apenas compreendê-la, é necessário também que a gente agora entenda que a igreja está sendo construída sobre isso. A sua vida precisa ser construída sobre essa mensagem da cruz. Essa é a mensagem que nós precisamos entender, que faz com que a igreja cresça e seja edificada. É curioso que a gente vê a tentativa de edificação de uma igreja que não passa pelo evangelho da cruz. Isso não vai ser igreja. Isso não é templo do Senhor, isso não é edifício.
Porque a base da igreja, o que sustenta a igreja é a pessoa e obra de Cristo. Vocês sabem o que acontece se você constrói uma casa com o fundamento errado. Pode ser bonita, mas hora ou outra ela vai ruir. E Pedro está dizendo, a igreja agora é alicerçada em Cristo, aqui apresentada como sendo a mensagem da cruz, que nós devemos crer e não descrer. Que nós devemos entender de forma profunda, como ele não entendeu um dia, quando ele disse, Senhor, cruz, não, de modo nenhum, vamos procurar outro caminho. Ao mesmo tempo que essa igreja também agora é chamada para comunicar as grandezas do Senhor, enquanto vive nessa nova identidade. Você consegue entender o que Pedro fez aqui com a sua igreja? Ele colocou essa igreja em uma nova posição diante de Cristo. Ele os levou a entender a sua identidade em Cristo. Se tem uma das coisas que nós precisamos é compreender a nossa identidade em Cristo, quem nós somos em Cristo como igreja. E qual é a nossa verdadeira missão? Qual é a nossa verdadeira missão? E aí ele diz que a nossa missão é exatamente proclamar essas coisas, essas grandezas. É proclamar o evangelho da cruz. Porque é o evangelho da cruz que vai poder realmente salvar. Agora é perigoso fazer o que ele fez. Ele diz assim que ele não entendeu bem esse negócio do evangelho da cruz e ele quase foi jogado contra essa rocha. Porque o contexto aqui do Antigo Testamento dessa rocha, ele é um contexto curioso, que é um contexto de enchente. No meio do perigo, se você está com muita água à sua volta, estar firmado em uma rocha é motivo de salvação. Então, parar a sua vida sobre a rocha e se fincar naquela rocha é sinônimo de que você é salvo. Mas a mesma rocha que pode te dar segurança e te dar salvação, no contexto lá do Antigo Testamento, é a mesma rocha que pode te matar. Porque se você for jogado contra essa rocha, você está perdido. E é isso que Jesus diz: pedra de tropeço, rocha que faz cair. O Evangelho, ao mesmo tempo que firma os nossos passos, ele é o Evangelho que também faz com que as pessoas que não creiam tropecem nessa verdade. A igreja, muitas vezes, ela quer tirar essa rocha do meio do caminho. Como ela faz alguns tropeçarem, e a preocupação, a numerolatria é maior do que o desejo de realmente entender que só vai permanecer nessa rocha aqueles que estão sendo salvos, elas querem tirar do meio do caminho esse empecilho. E aí elas não pregam o evangelho da cruz, que chama o discipulado a morrer para o eu, a morrer para as prioridades, a morrer para os próprios planos. As pessoas querem tirar isso da frente. O perigo é que é construir uma igreja, uma comunidade através de um terreno perigoso. O fundamento já não é mais Cristo. Em alguns lugares é a psicologia, em outros princípios de administração e do marketing, e aí a igreja está sendo construída e edificada não para gerar pedras vivas, mas para gerar consumidores. Esse é um caminho muito complicado. Mas há uma última coisa que eu queria falar a vocês, e essa última coisa agora, ela tem a ver exatamente com esse momento que nós aqui estamos, que é o momento de ceia. Por quê? A gente está vivendo em um tempo onde há um desejo de romper com algumas coisas que a Bíblia colocou, e isso tem trazido uma anomalia muito grande no meio da igreja. E essas são as duas realidades. De um lado, uma igreja sem Cristo. Do outro, um cristão sem igreja.
De um lado, a gente percebe, como eu acabei de dizer, de uma igreja que não considera o que isso aqui está representando. Que Cristo um dia foi morto, ele sofreu naquela cruz, e ele teve que derramar o seu sangue para que nós pudéssemos ser salvos. As pessoas estão abandonando isso aqui, e essa mesa nada mais é do que um símbolo do Evangelho. Aqui está o Evangelho, a graça de Deus que pode ser vista e até mesmo apalpada. E as pessoas estão buscando abandonar esses princípios, a mensagem da cruz, e aí elas constroem uma igreja que não é no fundamento, que é Cristo. Mas a gente está vivendo uma outra realidade que é muito comum no nosso país. Que são pessoas que dizem que elas têm Cristo, mas elas não têm igreja. Não, pastor, eu estou no fundamento. Porque o senhor sabe, né? A gente precisa ter comunhão com Cristo. A gente precisa estar ligado a Cristo. Porque a igreja é uma coisa, é uma instituição. Igreja é uma instituição dos homens, e por que há um ajuntamento de tantos pecadores? É uma instituição complicada, né? Algumas talvez até falidas já. Então, o que a gente quer é estar em comunhão com Cristo. Então, pastor, eu estou na rocha. Mas Pedro não disse que é a rocha mais uma pedra. Pedro disse que é uma rocha e várias pedras vivas, que vai agora edificando isso que ele chama de ser igreja. A igreja, então, ela tem um caráter comunitário. Então não dá para estar ligado à rocha sem estar ligado a outras pedras que também estão sendo edificadas. A mesma analogia colocada por Paulo cabe aqui. Eu nunca vi um corpo andando sem cabeça. E eu nunca vi uma cabeça andando sem corpo. Quis Deus que Cristo fosse o cabeça da igreja. E quis Deus que a igreja fosse o corpo de Cristo. É estrutural, gente. Isso quer dizer que uma coisa não pode subsistir sem a outra. Não pode haver uma igreja sem Cristo. E não pode existir um cristão sem igreja. Bem, mas agora que todo mundo está na igreja, né? Então, pastor, essa mensagem é só para quem vai assistir aí pela internet. Mas há um outro aspecto também que esse momento comunitário nos ajuda a entender. Que agora nós somos unidos, onde uma pedra é colocada sobre outra e agora nós vivemos em comunidade. Isso quer dizer que igreja não é lugar de gente sozinha. Porque é possível estar no meio da multidão, mas ainda está perdido. Você não desenvolve a sua fé sozinho. Você precisa da comunidade. É triste saber, por exemplo, que tem pessoas que elas pouco participam das atividades da igreja. Elas querem crescer no conhecimento, no entendimento do Evangelho, se contentando com o domingo. As reuniões semanais, irmãos, existem exatamente para isso. Para que a gente possa estar juntos, a fim de que sejamos edificados mutuamente. E eu dizia isso em um aconselhamento essa semana. Comunidade é uma implicação da Trindade. Há pessoas que falam, pastor, mas é porque eu tenho dificuldade de relacionamento, sabe? Não, então você está negando a imagem de Deus que há em você. Está negando a imagem de Deus que há em você. Porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E a Trindade é composta de 3 pessoas que subsistem em um único Deus. Deus é um Deus comunitário. Isso quer dizer que Ele colocou isso em nós. Ao mesmo tempo que isso capacita a esse despertamento para viver o sentido comunitário da igreja. Porque se Deus colocou isso, implantou isso em você, isso quer dizer que você é capaz de aprender com Cristo, com o Pai e com o Espírito Santo a se relacionar. Porque isso está em você. Por isso, nesse mundo individualista, onde o ponto de
comunidade está sendo cada vez mais desprezado, o meu convite a você é que venha para a pedra viva que é o fundamento da igreja. E agora viva em comunidade, para que assim a igreja de Cristo possa ser edificada. Para que assim você possa chamar a atenção do pastor enquanto você convive com o pastor. E o pastor possa chamar a sua atenção e te exortar em Cristo enquanto você convive com ele. Para que você possa edificar o seu presbítero enquanto você convive com ele, o seu diácono, o seu irmão em Cristo. E assim a gente vai sendo edificado com uma igreja que cresce, onde cada vez mais nós vamos nos afiando e parecendo com Cristo. Eu queria convidar o pessoal da música para que viesse aqui. E queria convidar também os presbíteros e diáconos